E aí galera, beleza? Bora lá então para mais uma aula. Essa aula aqui é legal porque ao invés da gente falar só sobre as coisas que você tem que fazer, eu vou falar hoje sobre os 5 erros mais comuns dos bateristas começando a tocar jazz. Eu compilei as principais coisas que eu observei durante todas as aulas e workshops que eu dei e fiz essa aula aqui que é para você poder se visualizar nisso e corrigir então se você tiver algum desses erros. Então bora direto ao ponto. O primeiro erro muito comum de bateristas começando a tocar jazz é tocar muitas vezes o bumbo no 1. Como assim? Tipo isso aqui. 1, 2, 1, 2, 1. Sacou? Ou seja, toda hora, pum. O que acontece? Não soa muito legal esse bumbo no 1, não é muito clássico da linguagem do jazz você ter esse bumbo no 1. No jazz é muito mais comum você ter o bumbo no contratempo. Você tem menos essa marcação de início de compasso, menos essa marcação de quadratura de 4 em 4 compassos. E o que acontece? Na nossa história, brasileiros, é mais comum a gente estar sempre marcando esse bumbo no 1. Por quê? Porque, de um modo geral, a gente é mais acostumado a tocar rock, pop, samba. E esses ritmos todos têm esse 1 muito forte. Pum, tá, pum, tá, pum, tá. Ou seja, tá sempre muito forte esse bumbo no 1. Mas no jazz não. A gente quer muito mais tentar dissolver um pouco mais essa noção de quanto que é o 1 do compasso. E sem pensar um pouco mais largo, jogar mais o bumbo e a caixa também no contratempo, pensando tudo um pouco mais sincopado. Ou seja, ao invés de tocar daquele primeiro jeito que eu toquei, a gente tem que procurar tocar um pouco mais assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Sacou? De um modo geral, soa um pouco mais sincopado, fica um pouco menos marcado qualquer início do compasso. E você viu que eu até joguei de vez em quando o bumbo no tempo, mas eu evitei jogar no 1. Joguei às vezes no 2, no 4, no 3, e sempre no meio de algum comentário, no meio de alguma frase. Porque aí soa um pouco mais dentro da linguagem, ao invés de ficar sempre marcando 1. Beleza? Então, primeiro erro, não cometa. Evite tocar muito o bumbo no 1 de cada compasso. Bora seguir. Segundo erro muito comum de bateristas começando a tocar jazz é o que? Não tocar o acento no 2 e no 4 na condução. Como assim? Faz parte da linguagem. Você sempre dá esse leve acento no 2 e no 4. Ou seja, ao invés de soar tá, tá, da, tá, da, tem que soar tá, tá, da, tá, da, tá, da. E inclusive na aula de padrão básico você viu como eu enfatizei bastante essa questão de tocar o 2 e o 4. E você tem que ter muito cuidado para não deixar esse chimbal, você roubar nele, ou seja, você não fazer o acento aqui no condução, porque o chimbal já está deixando claro esse acento no 2 e 4. Não, você tem que deixar o acento claro também no prato de condução. Ou seja, ao invés de tocar assim, 1, 2, 3, 4... você tem que tocar assim. 1, 2, 1, 2, 3, e... Então, vamos lá. Segundo erro que você não pode cometer é não tocar esse acento no 2 e no 4. Bora pro terceiro erro. Esse terceiro erro é muito comum, que é o quê? Tocar figuras de shuffle enquanto você está tocando jazz. Olha isso aqui. 1, 2, 1, 2, 3.
que eu fiz aqui? Essas figuras que eu estava fazendo na cúpula são muito mais comuns de shuffle. Beleza, o shuffle também é tercinado como jazz. Beleza, o shuffle tem elementos estilísticos, tem uma base, influências parecidas com as bases do jazz, que é o blues, os ritmos afro-americanos. Beleza, só que são dois estilos diferentes. As características estilísticas deles são diferentes. E esse tipo de figura da bateria não acontece classicamente no jazz. Se você for ouvir as gravações clássicas, você vai ver que isso não é comum, especialmente essas figuras na cúpula. Então esse terceiro erro é isso, é tocar essas figuras de shuffle, que é um estilo um pouco mais natural para nós brasileiros, por também ter músicas brasileiras, músicas de pop rock que tem shuffle. Essas figuras vêm para a gente um pouco mais natural do que as figuras de jazz especificamente. Mas trave isso, no jazz não é comum ter essas figuras de shuffle. Bora pro quarto erro. O quarto erro também é muito comum. É o quê? Tocar excessivamente caixa e bumbo. Como assim? É você perder o foco da condução, do padrão básico de condução e hi-hat e meter um monte de notas na caixa e no bumbo. E, além disso, meter um monte de notas na caixa e no bumbo sem dinâmica, também super alto. Pode parecer super clichê, só que a prioridade, o que é mais importante em um groove de jazz na bateria é o condução e o hi-hat. O condução mais do que o hi-hat até. Você vai ver gravações onde não tem nem hi-hat, o cara tá só com condução. A caixa e o bumbo, eles dão um molho. Dependendo da época que você está dentro do jazz, você vai ver ela mais ativa ou menos ativa. Mas ainda assim, não se pode priorizar elas e esquecer do condução do chimbal. Portanto, ao invés disso aqui, 1, 2, 3 e... Procure tocar mais assim, então, ó. 1, 2, 3. Sacou? Eu até toquei bastante caixa e bumbo em alguns momentos, mas com a dinâmica mais fraca, de uma forma coerente com o que eu estava tocando antes. E eu fiquei bastante tempo tocando só condução, por exemplo, ou seja, não é nenhum problema tocar desse jeito. Na verdade é muito mais musical, muito mais dentro da linguagem. Então, quarto erro, tocar excessivamente caixa e bumbo. Não faça isso. Agora bora pro quinto erro, que é um erro crucial, que é o quê? Não conhecer o repertório standard. Não conhecer o repertório standard é um dos erros mais comuns e mais horríveis, mais ruins para um baterista. Por quê? Porque você não conhecer o repertório standard quer dizer que você não conhece o universo, a música. Nós somos um instrumento acompanhador. A gente tem que estar servindo a música, servindo a melodia, ao tema que está acontecendo. Se você não conhece o repertório standard, você não vai conseguir tocar da melhor maneira. E eu nem vou falar muito sobre esse erro. Por quê? Porque ele é um ponto tão importante que eu fiz uma aula só sobre isso, que é a próxima aula desse mini curso. A importância do repertório standard. Então, vai lá para a próxima aula que eu estou te esperando lá. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu, abração.